A gente vai falar hoje sobre mais um milagre, né? A gente vai falar sobre a passagem ali no Rio Jordão. Para quem já conhece essa passagem, a gente subestima um pouco essa passagem, né? Como a gente conhece a passagem do Mar Vermelho, a gente subestima um pouquinho essa passagem. Parece que não foi um grande feito, né? Ah, é um riozinho, né? Era um riozinho. Deus abriu um riozinho, né? Então a gente subestima um pouco essa passagem. Mas hoje a gente vai ver, gente, que não era pouca coisa, não. A gente vai ver quão extraordinário que foi o que Deus fez aqui. Foi algo no nível realmente do que ele havia feito com Moisés ali no mar. São diferenças. A gente vai ver que era um rio que descia. Então Deus vai parar uma correnteza. De um lado, o rio vai estar um muro enorme e aquela correnteza descendo, né? Do Mar da Galileia vai estar descendo. E do outro lado vai parar ali também o rio, né? Vai ter uma diferença ali do rio que desce para o Mar Morto. Não foi pouca coisa. E foi uma distância grande ali, né? De uma parada até outra parada ali para eles passarem no meio. Então, quando a gente. Eu, pelo menos, eu era assim, né? Quando eu pensava, né? Eu falava, o Mar Vermelho, né? Atravessar o Mar Vermelho, Deus dividiu o mar, né? Ali você passava, imagina, você passando no meio do mar, olhando o tubarão, olhando os peixes, né? Então, o que é dividir um rio, né? Então, você pensava que era uma bobeirinha, era um rio que dá para passar andando e Deus dividia um rio com a necessidade, se dá para ir andando, né? Só que a gente vai ver que não era assim, não. Foi um feito extraordinário realmente, foi algo incrível essa divisão desse rio, né? Foi muito legal. E a aula de hoje, a aula de segunda, a gente vai falar sobre essa travessia. Na aula de segunda, a gente vai finalizar a travessia, né? E então vai começar realmente, né? Rumo ali à conquista de Jericó, né? Então, amém, amém. É uma aula muito legal hoje, né? Leve, tranquila, e é mais sobre essa descoberta, realmente, da gente parar de subestimar essa passagem. A gente subestima muito, né? A passagem do rio que se abriu, né? A gente pensa, com Moisés abriu o mar, mas com Josué abriu um rio, né? Mas não, a gente vai ver que foi extraordinário, realmente. Amém, o Assolua, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, amém. Tá falando de Angola, amém. Assistindo a gente de Angola, amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Gente, eu vou fazer então agora a oração, tá? E a gente vai começar o estudo do dia, capítulo 3 do livro de Josué, amém. Então hoje a gente vai falar sobre Josué 3, né? Então o que acontece? A gente lembra, né, Josué 2, a gente conheceu Raabe, né? Então eles voltaram de Jericó, os espias, e contaram um relatório ali para Josué, né? Então, depois disso, agora, a gente lembra que quando isso aconteceu, eles estavam em Sitim, né? E agora eles vão se deslocar. A gente vai ver que eles vão sair de Sitim, de onde ali eles esperaram os espias voltarem, de Jericó. Eles vão sair dali e eles vão rumo ao Rio Jordão. Eles vão andar realmente rumo ao Rio Jordão e vão ficar acampados ali próximo ao Rio Jordão. E vão parar ali, ficar ali 3 dias parados. O que acontece? Não era o momento oportuno para atravessar o Rio Jordão. Não era a época oportuna. Por quê? Era a época de cheia do rio. Nessa época, o rio transbordava. Então, não era a época de atravessar o rio. Não era. E Deus manda eles irem, né? Que extraordinário, né? Deus, às vezes, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente acha que vai estar tudo certo, né? Vai estar tudo perfeito, né? Ah, Deus mandou eu ir, então o caminho vai ser perfeito, né? O caminho, não vou encontrar dificuldades. E aqui a gente vê que eles vão encontrar dificuldade, mas Deus mandou eles irem. Mas quando eles vão, o tempo não era propício. Não era o momento certo. Se fosse pela estratégia do homem, eles nunca teriam passado naquele momento. Porque não era o momento de atravessar pela lógica humana, né? Porque era um momento de cheia, era um momento ali de enchente do rio, o rio transbordava, né? E a correnteza era muito forte nessa época. Então, qualquer um que tentasse atravessar o rio ali onde eles vão tentar atravessar, a correnteza podia acabar levando essa pessoa morrer e parar lá no Mar Morto, né? Então, era muito perigoso. Então, não era qualquer coisa aqui. Então, Deus espera esse momento, que era um momento que não era um momento propício de se atravessar, e esse povo vai atravessar neste momento, num momento em que, se fosse pela estratégia humana, ninguém atravessaria, né? Então, o versículo 1 diz isso, fala assim, então, né,
depois de ter recebido os espias, de ter ouvido o relatório dos espias, né? Josué levantou de madrugada, né? E chamou todo mundo ali e partiram de Sitim, que é onde eles estavam ali esperando os espias chegarem, né? Então eles partiram e foram o quê? Rumo ao Rio Jordão. Então eles acamparam perto do Jordão, eles foram e pararam ali perto do Jordão, né? E ficaram lá parados 3 dias. No versículo 2 diz... Gente, deixa eu só beber uma água. Então, no versículo 2... Então, no versículo 2, diz, né, que eles ficaram lá acampados 3 dias. Eles ficaram parados lá 3 dias. Gente, eu tô com um pigarro aqui, só mais um instante. Então, eles pararam, começaram a andar sentido ao Rio Jordão, né? E eles pararam ali perto do Rio Jordão e se acamparam ali. E ficaram 3 dias lá parados, esperando, né, uma orientação. Então, no versículo 3 diz, né, depois de ter 3 dias, né, no terceiro dia, né, deixa eu voltar aqui só no versículo 2 para ler direitinho o versículo 2. Nossa, começou a dar agora uma tosse. Aí, no final de 3 dias, eles ficaram 3 dias acampados, eles saíram de Sitim, onde os espias vieram, né, os 2 espias, saíram de Sitim e foram rumo ao Rio Jordão. E encontraram, deve ter visto ali, claro, né, o Rio Jordão transbordando. A correnteza muito forte. Não era o momento de atravessar o rio, não era. Então, percebendo isso, né, não era o momento oportuno de atravessar o Rio Jordão. Percebendo isso, eles pararam. E eles acamparam perto do rio, né, por 3 dias. No terceiro dia em que eles estavam acampados ali no Rio Jordão, ali perto do Rio Jordão, né, os oficiais do exército, os chefes ali do exército, começaram a andar por meio do arraial, começaram a andar por meio do povo, né, começaram a andar ali no meio da multidão. Então, eles começaram a mandar o povo, né, se arrumar, porque eles iam passar o Jordão. Então, eles começaram a andar pelo meio do povo, né? A gente lembra que era muito mais de 2 milhões, né? 2 milhões era 40 anos atrás, então agora muita gente nasceu no deserto, então devia ser muita gente. Mais de 3 milhões, 4 milhões devia ser aqui. Então, eles ficaram andando, era muito oficial andando, né? Em 4 milhões de pessoas ali, e eles ficavam andando, provavelmente gritando, né? E falando para essas pessoas se arrumarem, se prepararem, porque elas iam atravessar o Rio Jordão. Então, eles falavam que, olha, gente, é o seguinte, fiquem espertos, se preparem, porque quando vocês virem os sacerdotes andando com a Arca da Aliança, vocês vão ter que ir atrás da arca. É o sinal que a gente vai sair daqui. O sinal vai ser esse. Os sacerdotes vão andar com a Arca da Aliança na mão. A gente lembra que não eram os sacerdotes que andavam com a Arca da Aliança na mão nas mudanças, né? A gente lembra que houve muita mudança ali, né? Durante o deserto, esses 40 anos do deserto, houve muita alteração de lugar, né? E eles tinham que desmontar o tabernáculo, né? E ir para outro lugar. A gente lembra que nessas mudanças, quem levava a Arca da Aliança e os utensílios sagrados do tabernáculo, né? A gente lembra que eram os coatitas, né? Os sacerdotes não levavam, eram os coatitas que levavam, né? Então, eles levavam ali, essa era a incumbência deles, e os sacerdotes ficavam responsáveis por fiscalizar, né? Eles levando, cada um levando ali. A gente lembra disso. Mas agora é uma exceção. Agora não vão ser os coatitas que vão levar, né? Não é a não descendência de Arão que vai levar, né? Vai ser a descendência de Arão, os sacerdotes. A gente lembra que só é sacerdote quem é descendente de Arão. Então, eles vão levar a Arca da Aliança realmente. Do jeito que fala aqui, que a gente vê, não parece que a Arca da Aliança foi coberta, porque a gente lembra que quando havia aquelas transferências de acampamento no deserto, a gente lembra que a arca ela era coberta, né? Eu até expliquei isso na aula, tudo. Eu falei sobre as camadas da cobertura, né? Porque os coatitas não podiam tocar na arca e nem ver a arca, né? O único que podia tocar na arca, as únicas pessoas que podem tocar nas coisas sagradas, né? No altar de bronze, na pia, no altar do incenso, na arca, as únicas pessoas que podem tocar sem morrer, né? A gente lembra que são os sacerdotes.
Fora os sacerdotes não podiam tocar. Então a gente lembra que os coatitas levavam a arca como? Por meio de varas. Eles não tocavam na arca, né? A arca era embrulhada pelos sacerdotes e os coatitas levavam a arca por meio da vara no ombro. Mas agora, a gente vai observar que isso vai acontecer algumas vezes na Bíblia, né? Não era o normal, era exceção, né? Mas sempre que havia uma manifestação de poder, a gente vai observar isso, sempre que há uma manifestação de poder, quem leva a arca são os sacerdotes. Quando a arca significa alguma manifestação de poder, sabe? Quando a arca advém de algo que vai acontecer, como um símbolo de poder de Deus, né? Quem leva a arca são os sacerdotes. E agora é isso que vai acontecer. Agora, a arca da aliança vai ser levada como um símbolo do poder de Deus, né? Vai ser a manifestação do poder de Deus, vai ser representada por aquela arca. Então, quem vai levar a arca? Os sacerdotes. Os sacerdotes, eles podiam tocar direto na vara da arca, né? A gente lembra que tinha varas na arca, né? Eles não podiam tocar na arca, mas eles tinham que tocar na vara da arca, né? Isso a vara pura, né? Não tô falando na vara que os coatitas levavam, que tinha o pano coberto, né? Tô falando na própria vara da arca, que a gente já estudou. Então, eles movimentavam por essa vara. Então, eles deviam estar levando, os sacerdotes levando a arca por essa vara, né? Então, é isso que diz. Eles tocavam direto ali na vara e levavam a arca. Provavelmente, pelo que é falado aqui, a arca estava descoberta, porque seria feita uma manifestação de poder. Então, a gente vai ver isso agora. Então, os oficiais passam no meio do arraial ali, né? Avisando todo o povo, gente, se preparem. Quando vocês virem os sacerdotes andando com a arca em direção ao Rio Jordão, se preparem, porque esse é o sinal que a gente vai atravessar o Rio Jordão. O sinal é isso, os sacerdotes andarem com a arca, né? Então, aqui, né, ele fala, vocês viram isso, vocês começam a andar atrás da arca, começam a seguir a arca, né, assim como eles seguiam a nuvem, né, coluna de nuvem e coluna de fogo, começam a andar atrás da arca, porque a arca vai ser o sinal, comecem a seguir a arca quando vocês virem o sacerdote passando com a arca. Mas no versículo 4 ele fala que vai ter que ter uma distância, não é para andar grudado na arca. Vocês vão ter que ter uma distância de cerca de 2.000 côvados, né? Eu já expliquei o que é a distância de um côvado, né? Um côvado é a distância aqui do cotovelo, né? Até aqui o dedo médio, né? Isso é um côvado. É cerca de 45 centímetros, né? Eles teriam que ficar 2.000 côvados de distância da arca. Quase 1 quilômetro, né? Quase 1.000 metros de distância da arca eles iam ter que ficar. Mas eles iam ter que ir andando atrás da arca, observando uma distância de quase 1 quilômetro, né? Então diz isso no versículo 4, olha, vocês vão atrás da arca, viram a arca andando, vão atrás da arca dos sacerdotes, os sacerdotes levando a arca, vão atrás dela, porém, fiquem a uma distância de 2.000 côvados, né? Uma distância de quase 1 quilômetro ali da arca, né? Quase 1.000 metros ali da arca. Fiquem nessa distância. Aí aqui eles continuam gritando. A gente lembra que eles ficavam andando pelo arraial e gritando. Imagina, mais de 3 milhões de pessoas tinham que passar gritando ali mesmo para todo mundo ouvir. Então ali eles falaram, olha, não cheguem perto dela. Não cheguem perto da arca. Essa é a distância que vocês têm que tomar. E vocês fiquem nessa distância, porque nessa distância vocês vão conseguir ver qual é o caminho, vocês não vão se perder. É isso que ele está falando, para que vocês conheçam qual é o caminho que vocês devem ir. Então, nessa distância que Deus mandou, vocês não vão se perder. Fiquem nessa distância que vocês não vão perder a arca de vista e vão conseguir saber o caminho que vocês têm que ir, né? Porque a verdade é que por esse caminho que a arca vai levar vocês, que Deus vai levar vocês, vocês nunca passaram antes, né? E realmente eles nunca tinham passado. Então, no versículo 5... Josué falou para o povo, gente, se santifiquem porque amanhã Deus fará uma maravilha, né? Então, amanhã Deus vai mostrar a sua glória para a gente. Amanhã Deus descerá e estará aqui conosco para fazer um milagre, mas Ele só vai fazer isso se vocês se santificarem. Né? Então é aquela coisa que a gente já falou, né, no livro inteiro de Levítico, que é sobre santificação, né? Sem santificação é impossível ver a Deus, né? E é a mesma coisa o milagre, né? Se você quer um milagre, se santifique para recebê-lo, né? Porque se você quer a visita de Deus, se santifique, né? Então era nesse sentido. Eles iam receber um milagre de Deus, né? Deus iria ali presencialmente para atravessar o Rio Jordão primeiro. É isso que Deus fala aqui, né? Deus vai falar no sentido o quê? Vocês vão entrar em Canaã.
mas quem vai entrar primeiro em Canaã vai ser Deus. Vocês vão, mas Deus vai primeiro, né? Então, como Deus vai descer e ele vai atravessar, né? Ele vai ter uma manifestação de poder forte ali e ele vai estar ali em presença, vocês precisam ser santos, né? Porque Deus é santo e ele vai descer aqui para operar no meio de vocês. Então, se vocês querem que ele opere no meio de vocês, se santifiquem. Então, aqui no versículo 6, né, continua Josué falando, né? Ele foi e fala para os sacerdotes de Josué, né? Olha, levantem a Arca da Aliança e passem na frente do povo com a Arca da Aliança, né? Então, levantaram. A gente vai ver, né, que aqui Josué, ele fica dando alguns conselhos, né? Ele fica falando o que tem que ser feito, né? No capítulo que vem, no capítulo 4, a gente vai ver que Moisés orientou Josué em algumas coisas. Mas a gente vai ver que Deus também vai falar com Josué, tá? Então, tem algumas coisas que Josué vai falando aqui que provavelmente foram orientações de Moisés sobre a travessia do Jordão. Parece que Deus havia falado com Moisés antes de Moisés morrer sobre a travessia do Jordão e Moisés havia orientado a Josué. Então, ele vai e começa a falar com o povo ali. Mas existem coisas que vão ser ditas por Deus mesmo. Deus vai vir e falar com Josué, né? Quando a gente chegar nesse momento, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Porque na outra aula, na última aula, teve uma aluna que falou, mas Deus não falou que ia falar com Josué só por meio do Urim e do Tumim, né? Como que Deus tá falando tanto agora com Josué, né? A gente vai falar sobre isso também. No versículo 6 diz, então Josué foi lá e falou para os sacerdotes, né? Então Josué falou para os sacerdotes, falou, olha, peguem a Arca da Aliança, né, e passem adiante do povo com a arca, né? Então os sacerdotes obedeceram a Josué, pegaram a arca, levantaram, eles não foram arrastando, né? Não foi levando na terra, né? Arrastando, nesse sentido que tá tentando explicar aqui. Eles pegaram na vara e levantaram, ergueram a arca e foram levando, né? Diante do povo. Então no versículo 7, agora a gente vai ver que Deus vai falar com Josué. O que acontece? A gente observa, tem muitos não, acho que todos personagens bíblicos, a gente consegue fazer uma análise psicológica desses personagens, sabe? A gente consegue ver como que o personagem era, o caráter do personagem, pela história dele, pelas coisas que ele fazia. E a gente percebe que Josué era humilde. Josué parece muito com Moisés. Essa é a impressão que me dá. Porque a gente lembra, no capítulo anterior, né? Nos capítulos anteriores, Deus tem um reforço, assim, Deus tem uma necessidade de encorajar Josué. A impressão que me dá, né? Não é que Josué tá com medo, não é que Josué não crê. É que Josué acha que devia ser outra pessoa escolhida. A impressão que me dá é essa, que ele não se acha capaz. É o mesmo nível de Moisés. A gente lembra que quando Deus chamou Moisés, o que foi que Moisés falou? Chama outro menos eu. Eu não sei fazer isso. Eu não sei falar. Então, é esse o nível que eu entendo de Josué. Parece que Josué está no mesmo nível, né? Josué era humilde. E Josué, ele entende que não era para ser ele. Ele entende que ele não é capaz. Ele entende que ele não pode ser usado, né? Então, é nesse nível, no mesmo nível de Moisés, né? Então, havia uma certa dificuldade de Josué, eu percebo, né? Porque Josué tinha um certo medo, né? Nossa, Deus fez tanto com Moisés, quem sou eu para Deus ser comigo como foi com Moisés, né? Então, havia essa dificuldade. E agora Deus vai falar com Josué, que Deus é com Josué assim como foi com Moisés. E agora Deus vai dar um sinal disso, um sinal público, um sinal claro, né? Então diz isso no versículo 7. Deus veio e falou para Josué. Realmente, Deus havia falado que só ia falar com Josué por meio do Urim e do Tumim. Era isso que Deus tinha falado, né? Mas eu creio, sinceramente, que Deus viu a humildade de Josué, o medo de Josué em ser o substituto de Moisés. Imagina o nível de responsabilidade desse homem, ser substituto de Moisés. Então, eu acho que Deus percebeu isso. E pela misericórdia dele, pela graça, né? Ele falava diretamente com Josué para animá-lo, para encorajá-lo, né? E agora, mais uma vez, Deus fala com Josué. Então, Deus aí fala assim para Josué, olha, Josué, hoje eu vou começar a te tornar grande. Hoje eu vou começar a te tornar grande perante toda Israel.
todo o povo vai ver que você é grande. Hoje eu vou mostrar para todo mundo que você é grande. Então aqui continua, né? Para que todos saibam que como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Então, todos precisavam ouvir isso, precisavam ter essa certeza, né, de que como Deus foi com Moisés, Deus seria com Josué, mas eu acho que principalmente Josué. Josué estava com medo, Josué estava achando, né, que ele não ia aguentar o tranco, né, que outra pessoa merecia ser escolhida, como que ele vai substituir Moisés? Quem sou eu para agora estar no lugar de Moisés, né? Então agora Deus fala, não, todos agora vão saber que assim como eu fui com Moisés, eu também sou com você. Não tem diferença. Eu tô contigo, assim como eu estava com Moisés, né? E eu vou te tornar grande. Todos vão te respeitar. Todos vão entender que eu tô com você. E no versículo então 8, né, continua e diz: Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então, o que acontece? Deus está falando, olha, provavelmente a orientação anterior de que a arca iria na frente com os sacerdotes, provavelmente foi Moisés que passou para Josué. A gente vai ver na próxima aula que Moisés, ele tinha passado algumas coisas para Josué, né? Mas agora é muito claro que foi Deus que falou isso, não foi Moisés. Então Deus está falando, olha, você vai falar, Josué, para os sacerdotes que eles vão andar na frente do povo com a arca, mas quando eles chegarem no Rio Jordão e eles pisarem na margem, no início ali do rio, eles vão parar. Pisou o pé no Jordão, encostou o pé já no rio, parou, né? Então é isso que Deus está falando aqui, encostou ali na borda, encostou, a primeira encostada do pé no rio, para. Os sacerdotes devem parar. Então no versículo 9, né? Josué então falou aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouçam as palavras de Deus, né? Então ele começou a falar ali tudo que Deus falou. Então no versículo 10 diz, né? Disse mais Josué, né? Olha que extraordinário aqui, como a gente lembra de Moisés nessa parte. No versículo 10, Josué diz isso. Olha o que ele fala. Ele fala assim: gente, hoje vocês vão conhecer, vocês vão entender que o Deus vivo está no meio de vocês. E que de todo lançará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. O que Josué está falando? Josué está falando assim, gente, hoje vai acontecer um milagre muito grande. E vocês vão ver por meio desse milagre que Deus é com vocês. E agora vocês vão ter certeza de que Deus vai entregar todos os povos que ele falou que ia entregar para vocês. Mas, gente, vamos ser sinceros. Ele podia ter chegado e falado o quê, Josué? Gente, hoje vocês vão ver que Deus é comigo. Porque foi isso que Deus falou. Deus não falou que era com eles. Deus falou o quê? Que era com Josué. Deus falou, hoje eu vou mostrar para Israel que eu sou com você, Josué. Foi isso que Deus falou, né? Então a gente já vê o caráter de Josué daí. Josué podia ter se achado, né? Josué podia ter falado de si mesmo. Ele não falou de si mesmo, ele procurou encorajar os outros, né? Então, a gente lembra que Deus falou isso. Deus falou, olha, Josué, hoje eu vou fazer um milagre que eu vou te engrandecer diante de Israel. E todos vão saber que eu sou com você, assim como eu fui com Moisés. Ninguém vai ter dúvida, né? Que eu sou contigo. E Josué não fala isso. Josué fala, gente, hoje vai acontecer um milagre muito grande. E vocês vão ver que Deus é com vocês. E que Deus vai entregar todos os povos que ele prometeu a vocês. Então a gente já vê um sinal claro de humildade desse homem, gente. Se fosse outro, já estava se achando, né? Ah, vocês vão ver que eu fui escolhido por Deus. Deus que me chamou. Então agora ele vai provar para vocês que eu sou substituto de Moisés, né? Não, ele não faz isso. Olha o nível desse homem. Olha o caráter desse homem. Olha a humildade desse homem, né? Então aqui já é uma demonstração clara da humildade dele. Então no versículo 11, né, continua. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vocês, né? Então, a arca da aliança do Senhor que manda em toda a terra vai na frente de vocês. Então, no versículo 12, né? Vai vir agora um trecho que, na verdade, a gente vai ver na próxima aula, né?
Ele fala aqui no versículo 12, para pegarem, né, o povo pegar ali 12 pessoas, né, de homens ali, um de cada tribo, né? Ele soltou isso agora nesse versículo 12, mas a verdade é que a gente vai ver o que vai acontecer com esses homens só no capítulo que vem, tá? Então fica solto aí esses 12 homens agora, né? Fica em stand-by, e na próxima aula a gente vai ver o que vai acontecer com esses 12 homens aqui, um de cada tribo, né? Mas ele soltou isso agora, nesse capítulo, né? Mas a gente só vai ver no capítulo 4 para que precisa desses homens, o que eles vão fazer, né? Vai ter uma coisa que eles vão precisar fazer, e a gente vai ver no próximo capítulo. Aí no versículo 3, então, ele fala, né? Porque há de acontecer, né? Que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousar nas águas do Jordão, assim que os pés dele pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas. A saber, as águas que vêm de cima, lá do mar da Galileia, e as águas que vão para baixo, né? Vai se cortar, vai se separar, as águas que vão para o mar morto, né? E elas vão se amontoar, porque o que acontece? Era uma descida, né? O Rio Jordão vinha descendo, vem do norte para o sul, descendo do mar da Galileia para o mar morto, né? Então vem vindo numa queda ali. E aqui era um tempo de enchente, né? Era um tempo ali de rio cheio, né? Como eu disse no começo da aula. E é isso que Moisés está falando aqui. O que vai acontecer, gente, é o seguinte: quando os sacerdotes estiverem na frente de vocês com a Arca da Aliança na mão, quando eles colocarem o pé no rio, o rio vai ser dividido. Deus vai dividir o rio. Como? Deus vai dividir a parte de cima, que é a que está descendo, é uma correnteza, tá vindo do mar da Galileia descendo a correnteza. E Deus vai segurar a correnteza. Então, desse lado vai ficar um muro alto, porque é uma correnteza descendo. E do outro lado vai quebrar também, vai parar o rio, que é o rio que desce, né? Então, que desce para o Mar Morto, ele vai parar também. E é isso que vai acontecer, né? Quando os sacerdotes chegarem ali, pisarem no rio. Então agora, né, no versículo 14 diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, né? Então agora os sacerdotes andaram, estão a 1.000 quilômetros, estão a 1 quilômetro, 1.000 metros à frente do povo, né? E o povo indo atrás, seguindo os sacerdotes que estão levando a aliança. Chegaram no Rio Jordão. Os sacerdotes e o povo seguindo eles, né? Então diz que no versículo 15, e quando os sacerdotes chegaram no Rio Jordão e os pés deles se molharam na borda do rio, eis então que o rio se divide, né? Então aqui diz claramente no versículo 15 que era um tempo de cheia, né? Então diz que eles se encostaram na bordinha do rio, eles não chegaram a entrar no rio, sabe? O que acontece? Aqui tá dizendo o quê? O rio estava tão cheio, mas tão cheio que tinha transbordado. E os sacerdotes pisaram, não foi dentro do rio, eles pisaram no transbordo, né? Então aqui tem o rio, aqui do lado é a terra normal, não é o rio tá aqui. Então encheu tanto aqui o rio que a água transbordou para cá, para a terra. E os sacerdotes pisaram aqui, nessa água que transbordou do rio. Eles não pisaram dentro do rio, né? Então diz isso, que quando eles pisaram na água que transbordou do rio, eis que o rio se dividiu, o rio se abriu. Por quê? Aí aqui explica no versículo 15, né? Eis que o Rio Jordão estava transbordando, né? Porque era tempo de cega, né? No tempo de colheita, né? O rio transbordava, né? De todas as suas ribanceiras. Então, o rio inteiro, todo o Rio Jordão, de uma ponta a outra, ele transbordava nessa época. E é isso, é nessa época que eles estão indo passar. Era uma época que não era uma época boa de atravessar esse rio, havia correnteza, né? Imagina, o rio tinha até transbordado, tinha enchente, né? Então o rio havia até transbordado, e fora a correnteza, porque o mar da Galileia estava vindo, jogando a água, né? Vinha a água ali do mar da Galileia, ia descendo, né? Em sentido ao Mar Morto. Então tinha correnteza. Se alguém tentasse andar naquele rio, já cheio do jeito que estava, não ia poder encostar o pé no chão, né? Porque não ia ter altura. Tinha uma certa profundidade aquele rio.
E fora isso, seria levada pela correnteza, a pessoa não ia conseguir atravessar o rio. Não era o momento certo para atravessar o rio, não era o momento, né? E então eles vão atravessar o rio. Então diz aqui no versículo 16: eis que então as águas pararam. As águas que estavam vindo de cima, ou seja, gente, a correnteza. Era uma correnteza vindo por cima, parou. Imagina a cena, né? Que coisa extraordinária. Parou ali toda uma parede segurando, né? Aquela correnteza. E aquela correnteza continuava vindo, né? E vindo aquela correnteza e parando ali. E aqui diz isso: eis que então pararam as águas que vinham de cima. De cima da onde? Do mar da Galileia, né? Eu esqueci meu mapinha. Deixa eu ver se eu acho um mapinha aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu escolher a melhor imagem, aí eu mostro para vocês. Acho que essa é a imagem mais clara. Acho que essa é a imagem mais clara que tem. Vou mostrar aqui primeiro no Facebook. Facebook e no Instagram, dá pra ver ao mesmo tempo. Eu já mostro no Meet, tá, gente? Então, o que que acontece? Aqui é o Mar da Galileia. Esse marzinho aqui em cima, né? Então, as águas vinham desse mar aqui de cima. Aí vem vindo aqui o Rio Jordão. Isso daqui é o Rio Jordão. E ela desce aonde? Pro Mar Morto. Esse mar aqui, né? E eles estavam aqui, ó, em Jericó, atravessando essa parte aqui. Eles estavam atravessando por aqui. Esse lugar aqui. Então, vinha uma grande correnteza aqui de cima, né? Vinha uma grande correnteza para desaguar aqui no Mar Morto. Deixa eu mostrar aqui no Meet agora. Dá para vocês verem? Tá dando para ver no Meet? Dá? Ó, aqui é o Mar da Galileia. Esse azulzinho aqui, ó. É o Mar da Galileia. É da onde saía a correnteza, né? Então, vem descendo aqui. Esse fininho aqui azul é o Rio Jordão. Então, vem vindo do Mar da Galileia, vem descendo esse fininho aqui azul, que é o Rio Jordão, e cai, ele deságua onde? No Mar Morto, que é o mar salgado aqui. Esse mar aqui é onde ele levava, né? O Rio Jordão levava até aqui. Onde que eles vão atravessar? Aqui. Nessa região aqui é onde eles vão atravessar. Então, tinha uma correnteza grande vindo, né? Eles pegam toda uma correnteza aqui, ó. Desde esse mar aqui da Galileia até aqui, eles pegam uma correnteza muito forte, muito grande, né? E aí está falando aqui. Então, eis que estava vindo uma correnteza forte, né? E as águas de cima, que estavam vindo de cima nessa correnteza forte, pararam, né? As águas que estavam vindo do Mar da Galileia pararam. E elas pararam, né, num montão, né? Então, a gente observa o quê? A parte de baixo não parou alta. Por quê? Porque não tinha fluxo, né? Já estava descendo. A parte de baixo descia para o Mar Morto. O que tinha fluxo? A parte de cima. Porque a parte de cima estava descendo do Mar da Galileia, então tinha o fluxo descendo, né? Então, isso está falando aqui. Então, ela veio e parou num montão, porque era muita água, era uma correnteza descendo do Mar da Galileia, né? Então, eles estavam descendo a água, vinha, atravessava, passava pelo Rio Jordão para desaguar ali no Mar Morto, né? E o Rio Jordão já não suportava tanta água, né? Aquele tempo ali, né? Um tempo de chuva, tudo, então não aguentava, né? Havia enchente. E é isso que fala, então já tá vindo muita água da Galileia, né? Então vem de um montão e ela para. Ela para num montão ali, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. Gente, eu estudei, tentei achar onde foi esse lugar que parou as águas, né? Adã, que fica ao lado de Sartã. Eu não achei, não consegui achar. Eu pesquisei para ter uma ideia de onde que parou, né, a água. Não consegui, mas pelo que eu estudei, né, pelo que eu vi em alguns livros, alguns estudiosos falam, realmente foi um
um período considerável, foi uma distância considerável, porque eles passaram rápido, né? Então, não precisou fazer fila, né? Eles conseguiram passar de monte, né? Então, parece que era uma distância. Pelo que eu estudei, diz que a vista deles, para onde eles olhavam, eles viam o seco. Eles não conseguiam ver a água, né? Talvez eles vissem a água daquele montão que ficou lá preso lá em cima. Mas a outra água que descia, eles não viam, né? Foi nesse sentido quando eu estudei. Então, a gente lembra que tá vindo uma água grande do Mar da Galileia, né? É tempo de chuva, é tempo de colheita, é primavera, né? Então chovia bastante, tava com enchente, né? Então vem vindo a água. Nesse período o rio transbordava de tanta água que descia, o fluxo era grande, a correnteza era forte, não dava para atravessar. Imagina atravessar com mulher, criança, com animais, né? Não tinha condições deles atravessarem. Então, eis que colocando o pé o sacerdote no transbordo do rio, né? Não foi nem no rio, foi no que transbordou o rio. Eis que o rio se dividiu, né? E a parte de cima que descia da correnteza parou num montão. Então parou um monte, uma em cima da outra, ficou parada ali se segurando, né? Porque havia uma correnteza jogando ela para baixo. E ficou segurada ali. E diz que parou aonde? No monte, né? Muito longe da cidade de Adã, né? Que fica ao lado de Sartã. Eu não achei essas cidades, como eu disse, não achei onde fica Adã nem Sartã. Mas assim, quando a gente lê aqui, a impressão que dá é que o escritor quer dizer pra gente que foi muito longe, parou muito longe, parou distante, né? Essa impressão que dá, né? Então, tava uma distância considerável, né? Então, é isso que dá a impressão. E então, diz que a outra água, porque tinha uma água que descia, eles estão passando no meio, tinha uma água de um lado e uma água de outro lado, né? Então, a água que descia também foi interrompida, né? Que descia para onde? Aqui diz, para o Mar da Arabá, né? Qual que era o Mar da Arabá? Era o Mar Salgado. Qual que é o Mar Salgado? O Mar Morto, né? Que a gente já falou sobre isso. Que o Mar Salgado, ele leva o nome de Mar Morto, porque nada pode ter vida nesse mar. É um mar que tem muito sal, é muito salgado. Então, o peixe morre, qualquer coisa que você jogar nesse rio vai morrer, porque é muito sal, né? Então, leva esse nome de Mar Morto. Então, essas águas desciam até o Mar Morto, né? Então, elas foram cortadas, né? Então, a parte de baixo ficou pequena, porque não havia correnteza, já estava descendo, né? Então não tem problema. A parte de cima é que ficou uma parede, né? A parte de cima ficou enorme, né? Falou um amontoado, então parece que era até maior do que uma parede. Parece que era um nível ali muito alto, né? Muito grande, né? Então aqui foi nesse nível que parou, né? Então a gente observa essa diferença. No Mar Vermelho, quando eles passaram, era um mar. Então se dividiu a água, ficou uma parede de um lado, outra parede de outro lado, né? Então, eles passaram com duas paredes entre eles, né? Agora não, agora foi um rio que parou. Então, a correnteza que descia é que foi visível, né? Aquele montão ali. Creio eu que mesmo da distância que eles estavam, eles conseguiam ver aquele montão de água sendo retido, né? A de baixo eles não viam mais nada, porque era só descida. Mas a de cima, quando eles olhavam, creio eu que eles viam, né? Aquele montão ali de água por causa da correnteza. Então, aqui diz que foram todos cortados e então passou o povo de frente de Jericó. Então, eles passaram naquela altura que eu mostrei para vocês, de Jericó. Então, eles atravessaram ali na altura de Jericó mesmo, nessa situação, com essa correnteza, um tempo que era impossível de se passar, de se atravessar o Rio Jordão. Então, no versículo 17 diz: porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Assim como foi no Mar Vermelho, eles atravessaram o Rio Jordão em tempo de enchente, em tempo de transbordo, com a correnteza forte, no pior tempo de se passar, e os pés deles chegaram do outro lado secos. Não molhou a sandália deles. Foi terra seca. Eles andaram na terra seca, é isso que está dizendo. E diz que enquanto o povo todo atravessava o rio, os sacerdotes pararam no meio do rio com a arca. E o povo atravessando, né? Que extraordinário. Então, a aula de hoje a gente termina aqui. Na próxima aula, na segunda-feira, a gente vai continuar, porque os sacerdotes continuam no meio do rio, né?
o povo vai sair tudo, mas as sociedades estão no meio. Então a gente vai ver que algo vai acontecer, tá? Então na próxima aula a gente vai continuar falando sobre a travessia no Jordão. Ainda não acabou. Na próxima aula a gente vai terminar de ver a travessia do povo de Israel ali no Jordão, tá bom? Amém. Então eu vou perguntar para o pessoal do Meet se alguém tem alguma dúvida. Eu vou ter que desligar o Facebook e o Instagram, mas para quem acompanha pelo Facebook e Instagram, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês deixarem no vídeo, tá bom? Que na aula de segunda-feira eu esclareço a dúvida de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém, Lucilene.